É Jesus que está a dizer estas palavras. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes Jesus uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós ontem tivemos um dia incrível, porque os nossos irmãos que estão na área do acolhimento, quantos é que daqui estão envolvidos a servir na área do acolhimento? Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé, aqueles que estão envolvidos na área do acolhimento. De pé, isso. Força, força, força. É importante nós sabermos, estes irmãos que vocês estão a ver aqui de pé, podem sentar, obrigado. E haverá outros que podem ter estado no primeiro turno, são pessoas que servem a igreja sendo mais atentas às pessoas que são novas a chegar. Okay? Portanto, se é o caso, tu chegaste há pouco tempo à Igreja da Lapa, nós queremos receber-te da melhor maneira, tendo em conta que às vezes ao domingo, com toda a agitação, não é fácil nós conhecermos logo. Foi por isso que ontem tivemos um encontro e usámos as instalações da Igreja Escocesa, aqui perto de nós, na Rua da Arriaga, e foi muito bom, foi muito bom. Houve feridos, mas eu quero honrá-los, os feridos em combate, porque eles estão connosco. Onde é que está a Anice? Está ali, Anice. Nice, eu não te vou pedir para ficares de pé, mas a Nice fez parte de um grupo de pessoas que estava completamente entusiasmado a jogar. Nós fazemos jogos populares e ontem, para aqueles que são do meu tempo, lembram-se do jogo da Barra do Lenço? Jogo da Barra do Lenço. Então foi isso. E a Nice deu tudo. Pronto, e a Nice deu tudo e magoou-se. Mas eu perguntei ao Tiago agora, é uma entorse. Nice... A coisa está a conduzir-se. Não esqueçam, já orámos por ele, mas provavelmente ele, que não pode estar aqui, provavelmente ele, a esta hora, está a ouvir isto através da internet, o pastor Filipe. Ele foi operado ontem, uma pequena cirurgia, e agora está em recuperação. E, portanto, Filipe, é a primeira vez que eu faço assim. Filipe, se me estás a ouvir, recebe o abraço da igreja. A igreja já tem saudades tuas. Portanto, se Deus quiser, em breve ele voltará, mas vamos continuar a orar pela saúde do nosso irmão Filipe. A Rita está aqui com os meninos, a família Sousa está aqui, mas queremos de facto orar pela recuperação dele. Eu quero pregar-vos um sermão, e esse sermão que vos quero pregar a partir do texto que nós já lemos, chama-se Gente Perdoada Vive de Cabeça Erguida. Gente perdoada vive de cabeça erguida. Deixa-me dizer, muito simplificadamente, até porque nós, quando começamos a mensagem, geralmente fazemos uma espécie de sinopse, de resumo da mensagem logo ao início, para te dar a ideia do essencial daquilo que queremos pregar. E, portanto, eu sei que estou a simplificar intencionalmente, mas o diabo convence muita gente a não confessar os pecados, fazendo crer que a vergonha seria insuportável. E eu sei que pode ser estranho para algumas pessoas ouvirem falar no diabo assim, do pé para a mão. Nós vamos falar um pouco mais à frente para explicar. Mas, de facto, o diabo tenta muitas pessoas a que a nossa vida é mais segura e tranquila quando o pior que nós fazemos não é público. Quando o pior que nós fazemos, o pior até que nós pensamos, nós não partilhamos com os outros. Mas, curiosamente, na fé cristã, por causa de Jesus,
é o contrário. Como assim? A história do nascimento de Jesus, que nós hoje, de uma maneira especial, estamos a celebrar. Reparem, como cristãos, nós não celebramos o nascimento de Jesus apenas no início do Advento. Um cristão todos os dias, de certa maneira, celebra o nascimento de Jesus. Mas é verdade que agora começou o Advento, e depois eu já vou falar mais acerca do Advento. Agora começou o Advento, nós estamos a celebrar o nascimento de Jesus, e uma das coisas que eu gostava de dizer é que, graças a Jesus ter nascido, nós temos forças para enfrentar aquilo que no passado nos envergonha e para enfrentar aquilo que no futuro nos assusta. Graças a Jesus, essa é a esperança de um cristão. Eu posso não viver morto de vergonha pelas coisas erradas que fiz no passado e eu posso não viver assustado por coisas eventualmente exigentes que venham no futuro. Esta é a mensagem que eu gostava de deixar convosco. Vamos pedir a Deus que Ele faça isto acontecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã aqui na Igreja da Lapa. Obrigado por cada pessoa que Tu atraíste aqui. Senhor, obrigado porque nós, quando aqui chegamos, não somente queremos que Tu nos acompanhas, como estamos acompanhados pelas pessoas que estão à nossa volta. Obrigado pela saúde que nos deste para aqui estarmos. Agradeço de uma maneira especial por todos aqueles que estão a usar essa saúde para aqui estar. Senhor, nós oramos pelos doentes e, de um modo especial, oramos pela recuperação do pastor Filipe, também nesta hora. Ó Senhor, nós pedimos-te que agora os nossos ouvidos possam estar abertos para a Tua palavra e que isso corresponda a um coração aberto também, a uma cabeça pronta para compreender. Por isso, ajuda-me a pregar com cuidado e coragem esta mensagem e que ela alcance os frutos que Tu planeaste para a vida de cada pessoa. É isto que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Volta a colocar os teus olhos no texto, por favor. Nós estamos aqui num texto que é um texto clássico na época do Advento. E eu faço questão de dizer isto todos os inícios do Advento, porque sei que muitos de nós não estão familiarizados com esta prática que a Igreja da Lapa tem já há algum tempo, a prática do Advento. E antes de vos falar em alguns aspectos de porque é que nós celebramos o Advento e o que é que o Advento significa, quero já reconhecer que se tu estás aqui na igreja há algum tempo, tu já ouviste mais do que um sermão acerca deste texto. Já ouviste mais do que um sermão acerca da parábola da figueira. Porquê? Porque a parábola da figueira, que foi o texto que nós acabámos de ler, que Jesus contou naquela ocasião aos discípulos, é um clássico do Advento. Deixa-me falar-te então rapidamente acerca do Advento. O que é isso do Advento? O Advento é o período que começa no quarto domingo anterior ao Natal. O Advento é o período que começa no quarto domingo anterior ao Natal. Quis Deus que este ano começasse no dia 1 de dezembro. E muitos de nós estão infelizes pelo facto do dia 1 de dezembro calhar num domingo. É que não é só o dia 1 de dezembro que calha no domingo, meus irmãos. O dia 8 de dezembro calha num domingo também. E são dois feriados que estão, não é? Digam a verdade, vocês sentem que estão queimados num domingo, mesmo tendo em conta que vocês acreditam que o domingo é um dia sagrado. Então, para alguns de nós que somos especialmente zelosos a celebrar o Natal, aqueles que são, de facto, mais bíblicos, por exemplo, e que sabem que Natal a sério, bíblico, só se pode comemorar montando o pinheiro de Natal no dia 1 de dezembro, não é? Hoje há uma agenda complicada, que é, por exemplo, o caso da família Cavaco. Temos uma agenda complicada. Quando chegarmos a Algés, nós vamos ter de dizer que hoje não podemos ficar tanto tempo lá depois do culto, porque, deixa-me dizer-te, se tu fores a Algés, depois do culto as pessoas ficam a conviver e a conversar. E é raro ficarmos menos do que 1 hora, às vezes 2. Mas hoje nós vamos ter de dizer que temos de ir para casa, porque hoje é dia 1 de dezembro. E tu lembras-te daquele verso na Bíblia em que se diz: não montarás o pinheiro antes do dia 1 de dezembro. E alguns de vocês estão em prevaricação desse verso. Então, isto para dizer o quê? Calhou o primeiro domingo do Advento, calhou o primeiro domingo do Advento ser o dia 1 de dezembro. Esta celebração do Natal, ela tem um desejo, que é nós podermos fazer o caminho em direção
à festa do Natal com mais tempo e com mais profundidade. E eu aproveito até rapidamente para anunciar todos os natais vividos, pelo menos no chamado mundo ocidental, são épocas, tendem a ser épocas cheias. Muita festa, muita preocupação, é a festa da escola, das crianças, é a nossa própria festa de Natal, é a consoada no 24, é o dia 25, depois há os jantares da empresa, não é? Portanto, esta é uma época muito cheia. Nós já intencionalmente só fazemos o recital de 2 em 2 anos, porque sabemos que é uma época cheia. E eu aproveito para anunciar que nesta agenda recheada que nós tendemos a ter, a própria Igreja tenta fazer um esforço de não sobrecarregar, porque sabemos que depois às vezes se torna uma época cheia de ansiedade. E por isso, este é ano de recital, como foi anunciado, dia 14 de dezembro vamos fazer. E a única outra atividade especial que fazemos é no dia 25 de dezembro. Portanto, no dia 25 de dezembro, o dia de Natal, há um serviço de culto aqui às 11. Nós não vamos fazer 2, vamos fazer apenas 1, o que provavelmente significará que vamos ficar com a casa bem cheia, mas marca isso na agenda. Dia 25 de dezembro às 11 nós gostamos de estar aqui a celebrar o Natal. O Advento é o plano de celebrar o Natal com mais antecedência, com mais profundidade. E quando nós celebramos o Advento, um dos elementos que tu encontras nos textos que geralmente são lidos, e por exemplo aqui em Lucas 21, é o elemento da espera. Portanto, não é possível nós pensarmos na palavra Advento e naquilo que o Advento significa enquanto festa, sem nos lembrarmos que na ideia de Advento há a ideia de que Jesus há de vir, de facto. E esta espera tem 2 elementos. Quando nós lemos os textos do Advento, aliás, os textos do Advento são textos bíblicos que geralmente na época do Advento nós acabamos por ler e repetir. E uma das coisas que tu has de reparar é que quando tu estás a ouvir falar acerca de textos, destes textos bíblicos, o elemento de espera sobressai porque, em primeiro lugar, o Velho Testamento é o relato do quanto se esperou por Jesus. Nós chamamos Velho ou Antigo Testamento, não é? 39 livros da Bíblia e depois temos mais outros 27 que chamamos o Novo Testamento. Esses 39 livros, que são a maior parte da Bíblia, e vou fazer aquela comparação assim linear, não é? Chegando a Mateus, para termos a ideia do que o Velho ocupa, isto, na minha Bíblia, é Velho Testamento, ou Antigo Testamento. Isto é novo, o que significa que tu tens aqui muito espaço de espera de Jesus. Deixa-me dizer assim, este pessoal todo, desta parte da Bíblia, esteve à espera que Jesus viesse. Aqui Jesus já veio, é a história de Jesus ter vindo. Mas a coisa interessante é que a partir do momento em que nós cristãos reconhecemos em Jesus o Messias que era esperado no Antigo Testamento, nós temos de fazer hoje a mesma coisa que muita gente teve de fazer. Nós temos de esperar por Jesus porque Ele há de vir. Também é daí que vem a palavra advento. Porque Jesus há de vir pela segunda vez. É por isso que nesta parábola da figueira, que é um clássico, Jesus, que estava com os seus discípulos dias antes de ser crucificado, na chamada Semana Santa, ele já está a falar acerca de uma coisa que todos os cristãos são chamados a experimentar, que é a espera pelo regresso de Jesus. Também é isso que está a acontecer. Logo, nós não nos cansamos de repetir que com o seu ingrediente de espera, o Advento ajuda-nos a apreciar a primeira vinda de Jesus e a ansiar pela segunda. Encontras essa frase agora aí projetada. Com o seu ingrediente de espera, o Advento ajuda-nos a apreciar a primeira vinda de Jesus e a ansiar pela segunda. É por isso que todos os anos nós voltamos a esta prática bonita. Hoje acende-se a primeira vela, no segundo domingo vai-se acender a primeira e a segunda e por aí em diante. E são pequenos até sinais visíveis de um elemento de espera que qualquer cristão tem de saber cultivar. Curiosamente, isto até acaba por estar ligado um pouco com a mensagem da semana passada e com a conversa que depois nós tivemos aqui na quinta-feira. A questão da paciência, a questão da esperança. Fica subentendido nestas palavras que Jesus estava a partilhar com os seus discípulos lá em Lucas 21,
a pretexto da parábola da figueira, a dias de ser crucificado, que quando o assunto é a fé, não dá para separar o passado do futuro. Há 2000 anos, quando Jesus estava a falar deste futuro apocalíptico, do seu regresso, quando ele estava a mandar olharem para a figueira, Jesus intencionalmente estava a ligar o passado do Velho Testamento ao futuro. Porquê? Porque as palavras de Jesus reconhece. Olha lá novamente para elas. Aliás, se tu recuares um pouco mais, tu chegas aí, nós começámos a ler a partir do verso 25, mas já agora recua um pouco mais e vai ao verso 20. Vai ao verso 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Este discurso é assustador. Este discurso é assustador. Para tu tentares compreender porque é que Jesus está a assustar, eu gostava de te dizer que o susto que Jesus estava a dar aos seus discípulos ao ter esta conversa era parecido com o susto que os profetas do Velho Testamento já tinham dado aos seus leitores. Por exemplo, o profeta Joel, no Velho Testamento, já tinha falado de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha, hoje, quando nós vemos um eclipse, temos uma ciência que explica muito mais do que há 2000 anos se explicava. Portanto, imagina quando no tempo do Velho Testamento se falava de sinais nos astros. Imagina mesmo no tempo de Jesus a falar de sinais nos astros. O profeta Isaías, por exemplo, também já nos falava de perturbações nas nações, guerras entre os povos, de medo e de virtudes, as virtudes dos céus abanadas. Os salmos já nos falavam do mar a rugir. O profeta Daniel já nos falava do regresso do Filho do Homem nas nuvens, a figura que Jesus vai voltar a usar aqui. Outros salmos, e o profeta Isaías, e o profeta Jeremias, e o profeta Amós já tinham dito antes, tal como Jesus agora está a dizer, que o céu e a terra eram passageiros. E eu nunca consigo evitar dizer-te isto, porque é uma das coisas que ficou comigo desde as primeiras vezes que estudei para este texto. A nossa tendência, em grande parte, é termos no chão que pisamos a coisa mais sólida que existe. Claro que sabemos, ainda por cima nós, portugueses, somos traumatizados pela memória do terremoto de 1755. Portanto, sabemos que até a Terra pode tremer, isso pode ser um gigante cataclismo. Lisboa é a prova disso. Mas, de um modo geral, quando tu olhas à tua volta, tu tens na Terra a coisa mais sólida que existe. Se tu, por exemplo, estiveres perto, viveres perto de uma colina, de uma montanha, de uma ladeira que seja, a tendência é tu olhares para essa elevação hoje e se daqui a 20 anos estiveres no mesmo lugar, provavelmente a elevação vai lá continuar. Ou seja, imagina que tu tens uma montanha perto da tua casa. Eu sei que Portugal não tem grandes montanhas, mas imagina que tu tens um monte à frente da tua casa. De um modo geral, o monte que tu tens à frente da tua casa e que te habituaste a ver quando eras criança, vai ser o mesmo monte quando 20 anos voltares à tua casa, tu vais ver. Vai ser o mesmo monte que daí a 40 anos tu vais ver. Ou seja, no geral, nós achamos que as coisas mais sólidas são, por exemplo, o chão que pisamos, os montes que estão à nossa volta, o céu que está acima de nós, o mar que nós temos. Deixa-me dar-te o exemplo do mar. Tenho o privilégio de viver perto do mar. Eu lembro-me de ir às praias que hoje chego lá a pé em 10 minutos, 10, 15 minutos, com os meus pais quando era criança. Praia de Santa Mar de Oeiras, a Praia da Torre, mais a Praia da Torre até, Praia de Carcavelos também. Hoje que vivo perto dessas praias, o mar é o mesmo. O mar não mudou. O ponto da comparação é esta, para perceberes a força da ideia de Jesus. Nós tendemos a achar que as coisas do cenário são as coisas mais estáveis, mas Jesus diz uma coisa francamente estranha. Até as coisas que parecem mais sólidas vão passar. Se calhar não é uma grande comparação profética. Até a Praia da Torre vai desaparecer. Até a Serra da Estrela vai desaparecer.
o que não vai desaparecer é a palavra de Deus. E aqui deixa-me só rapidamente dizer-te, explicar qual é a lógica da Bíblia quando trata destas coisas. Sabes, é que a água que tu encontras na Praia da Torre, ou a montanha que tu encontras na Serra da Estrela, mesmo que estejam lá há muito tempo, elas estão lá porque foram criação da palavra de Deus. Deus cria as coisas através da sua palavra. Portanto, nada há que esteja à tua volta, da paisagem natural, que não tenha sido resultado da palavra de Deus. Por isso mesmo, é a palavra de Deus, Jesus, o Verbo divino, o Verbo criador, que deu origem a todas as coisas. A palavra é maior do que todas as coisas que pela palavra foram geradas. Todas as coisas vão passar, mas a palavra nunca vai passar. Era isto que Jesus estava a dizer. E neste discurso, Jesus ensina que entender bem as profecias do passado, estas figuras todas, da terra a tremer, o céu, tudo aquilo que nos parece estável a ficar instável, Jesus queria que as pessoas entendessem que essas profecias do passado tinham de ser assumidas olhando para as exigências do futuro. Não dá o primeiro sem o segundo. Encontras essa frase agora aí. Neste discurso, Jesus ensina que entender bem as profecias do passado é assumir as exigências do futuro. Não dá o primeiro, entender as profecias do passado, sem o segundo, assumir as exigências do futuro. E por isso eu quero enfatizar especialmente o verso 28 e o verso 34. Vai aí, lê novamente o verso 28 e o verso 34, que são as ênfases que eu quero fazer nesta mensagem. No verso 28, e agora estou a ler na tradução da Almeida século XXI, diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça. Quando essas coisas assustadoras começarem a acontecer, a atitude da pessoa que confia em Jesus deve ser exultar e levantar a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E olha agora o verso 34. Cuidado de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Deixa-me dizer o assunto ao qual eu não me vou dedicar. Nós, de facto, nunca nos dedicamos a este assunto aqui na Lapa. Qualquer dia vamos ter de nos dedicar aos assuntos do Apocalipse e por aí fora. Mas, por exemplo, não nos vamos dedicar a todas as discussões que existem a partir da interpretação destes textos. E que, como tu podes calcular, se já és crente há algum tempo, há muitas discussões entre os cristãos quando olham para a literatura profética que está na Bíblia. Não só o Apocalipse, mas, por exemplo, até este discurso de Jesus, este sermão profético de Jesus. E o meu intuito agora não é colocar-me nessa discussão. Eu acredito, e por isso partilho esta palavra contigo, eu acredito que, independentemente da posição que nós temos acerca de quando Jesus vai voltar, e de como é que estas palavras se aplicam em termos concretos, eu acredito que o mais importante nesta manhã é tu compreenderes que esta atitude que Jesus está aqui a falar no seu sermão profético deve encontrar uma concretização na tua vida no dia 1 de dezembro de 2024. E por isso mesmo, interessa-me dizer-te que os momentos assustadores, independentemente de estarmos a falar neles, nestes em particular, ou noutros, os momentos assustadores devem ser pelos cristãos encarados. Encarados. Se tu reparares, no verbo encarar está lá dentro outra palavra. Qual é a palavra que está dentro do verbo encarar? A palavra cara. Logo, segue o que a Bíblia está a querer dizer-te. As circunstâncias mais exigentes e as circunstâncias mais assustadoras devem pedir de ti o rosto, a cara. Eu sei que é uma ladainha muito citada na nossa igreja, mas também está relacionada com o facto de gastarmos tanto tempo a ler a Bíblia e estes textos em particular. Também é por isso que com frequência me vais a ouvir dizer, a mim, ao pastor Filipe e tantas outras pessoas aqui na igreja, que quando são coisas sérias, quando são coisas exigentes, nós não as tratamos por mensagem do WhatsApp.
Nós não a tratamos por áudios. Eu gosto muito de usar áudios, ok? Mas quando são coisas exigentes na nossa vida, nós falamos rosto a rosto, cara a cara. E eu sei que esse é um desafio espiritual hoje especialmente difícil, numa época em que hipercomunica como nós hipercomunicamos. É cada vez mais fácil nós não termos de dar o rosto e a cara. E permite-me ainda fazer outro entre parênteses. Numa época em que hoje, quando se usa a palavra reunião, a pessoa tem de dizer se é presencial ou se é online. Quando reunião devia ser sempre presencial. Mas sabes que também é por isso que estar aqui na reunião, no culto, no serviço de culto, é essencialmente diferente de estar a assistir pela internet. Nós continuamos a providenciar a transmissão pela internet porque sabemos que, por exemplo, casos excepcionais como o nosso pastor Filipe hoje, que não pode estar aqui. Tantas pessoas que às vezes têm a saúde limitada e, de facto, nós preferimos providenciar isto. E depois também sabemos que, ficando na internet, outras pessoas ouvem a palavra de Deus, algumas às vezes até pela primeira vez. Portanto, nós acreditamos que há, vamos dizer assim, uma possibilidade missionária de evangelização pelo facto de usarmos a internet e a transmissão do nosso serviço de culto. Mas veres alguma coisa pela internet não é viveres aquilo que estás a ver pela internet. Porquê? Porque a nossa fé pede uma atitude de darmos a cara, darmos o rosto. E repara, neste texto, nesta sequência que Jesus vai desenvolver nestes versos, nós somos chamados a dar o rosto aos momentos assustadores. Nós somos chamados a levantarmos-nos. Nós somos chamados a ficarmos direitos. Nós somos chamados a erguer a cabeça. Nós somos chamados a pôr as mãos ao trabalho. Nós somos chamados a vigiar. Nós somos chamados a não deixarmos que o nosso coração se derreta. Porquê? Porquê todas estas atitudes? Porque quando algo é revelado, que é isso que Apocalipse significa, é pedido nada mais, nada menos do que o nosso rosto, daquilo que é frontal em nós. Encontras essa frase aí? Quando alguma coisa é revelada, quando de repente tu estás a viver um momento em que agora podes saber e ver aquilo que antes não sabias e vias, a tua postura deve ser a de dar o rosto, de frontalmente encarar aquilo que te foi revelado. É assustador o cenário que Jesus estava a partilhar. Mas aquilo que Jesus diz com todas estas atitudes de encarar, de levantar o rosto, de vigiar, de não deixar que o nosso coração se derreta, é lembrar-nos que sempre que tu estás a ver as coisas claramente, o teu rosto tem de estar levantado. Sabes, a atitude contrária, falámos acerca disso na quinta-feira. Qual é a atitude contrária a esta? Qual é a atitude contrária em relação a esta? Igreja, qual é a atitude contrária em relação a isto? Esconder. É ter medo. Nós aqui há uns anos passámos há algum tempo a estudar só o capítulo 3 do livro do Gênesis. Alguns de vocês lembram-se. E uma das coisas que nós vimos, lendo o texto que nos conta da queda de Adão e Eva, é que Adão e Eva, quando pecam, o que é que eles fazem? Eles vestem-se. Eles começam a tapar. Eles começam a fazer o contrário da atitude que Jesus está aqui a recomendar. Eles escondem-se de Deus. De uma maneira que Deus tem de ir à procura deles. Porquê? Porque o mais fácil não é só para Adão e Eva. Tu, se estivesses no Éden, terias cometido o mesmo erro que Adão e Eva cometeram. O mais fácil, quando alguma coisa de errada foi feita por nós, é nós querermos esconder. Que é o oposto de dar a cara. É não dar a cara. É, em vez de o nosso corpo aparecer direito para o desafio, é nós encolhermos, é nós escondermos, é nós fugirmos. Repara, o problema que é começado com Adão e Eva é resolvido, nós somos cristãos, ele é resolvido por Jesus. Jesus deu o rosto. Sabes, deixa-me ir mais longe. Jesus não deu só o rosto. Jesus deu o rosto e deu o quê? Deu o seu corpo todo.
Jesus deu o seu corpo todo para que o problema do mal em nós, ao ser encarado por Ele, pudesse ganhar em nós mais do que vergonha. Por causa de Jesus, o mal que nós fazemos, o mal que nós pensamos, não precisa de ser respondido em vergonha. Ele é respondido em perdão. Sabes, nós vamos preparar-nos agora para comer o pão e beber do vinho. E é isso que está em causa. Nós temos a ousadia de, em nome de Jesus, celebrar o perdão dos nossos pecados. Quem é que nós somos para julgarmos que estamos ao nível de poder conviver com Deus? Eu vou-te dizer quem é que nós somos. Nós somos pessoas que têm a certeza de que receberam perdão de Jesus. Porque nós olhamos para a morte de Jesus e sabemos que o sacrifício foi feito de um modo que todo o prejuízo que os nossos pecados provoca foi perdoado. E é isso que nos leva a comer do pão e a beber do vinho. A maior parte das vezes devemos admitir, nós temos medo de confessar a verdade acerca de nós porque nos parece que a vergonha seria insuportável. Mas Jesus deu-se não só de rosto, mas de corpo inteiro, para que a nossa vergonha, ao ser admitida em arrependimento, fosse vencida de uma vez por todas. Sabes, é por isto que esta mensagem quer dizer o que diz. Gente perdoada é gente pronta, é gente de cabeça erguida. Eu sei que a nossa tendência, quando pensamos no primeiro domingo do Advento, é podermos estar tão envolvidos num ambiente de Natal que o tipo de coisas que estamos a pensar são as coisas bonitas da festa do Natal, o aconchego. Deixa-me dizer, eu sou um fã de todas essas coisas. Cada vez sou mais fã de tudo. Hoje, sendo dia 1, com todos estes rituais, não é? Já estou a pensar em todos os filmes de Natal que vou ver. Claro, como a Bíblia diz, o primeiro filme que tu verás será o Sozinho em Casa, naturalmente, mas depois daí, na família Cavaco, abre-se a escotilha para os filmes de Natal e estão a ver aqueles piores da Hallmark. Nós vemos, o ano passado o recorde foram 12 filmes desses que nós vimos. E, portanto, é uma maravilha. Quanto pior é o filme, mais divertido. Não é? E eu fico lá, peço um leite achocolatado à Ruth, porque ela faz de uma maneira que eu não consigo fazer. A família Xavier ofereceu-me já uma caneca a dizer é Natal e agora só quero ver filmes da Hallmark. Eu uso essa caneca. E, portanto, eu reconheço que a tendência, quando nós pensamos na época do Advento, é nós pensarmos nestas coisas que são bonitas, confortáveis, aconchegantes. E de repente chegas à igreja e ouves um discurso apocalíptico de Jesus acerca de desconforto, acerca de desgraças naturais, acerca da necessidade de nós confiarmos em Deus. Deixa-me terminar dizendo isto. É precisamente porque Jesus se deu totalmente por nós que nós podemos celebrar o nascimento dele, a morte dele, a ressurreição dele e saber que não temos de viver presos às coisas que no passado nos envergonharam. E nem sequer temos de viver presos ao medo que algumas circunstâncias do futuro nos podem trazer. Gente perdoada é gente de cabeça erguida e por isso vamos comer do pão e beber do vinho para isto celebrar. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por todos os recursos físicos, a carteira, seja o que for que Tu nos deste para podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque vivemos num tempo em que provavelmente muitos fizeram muitos quilómetros para estar aqui e hoje temos a tecnologia para isso. Ó Senhor, obrigado porque estamos cheios de bênçãos que nos permitem estarmos num lugar onde a Tua palavra não somente é lida, como pode ser ouvida, e temos a liberdade para o fazer. Obrigado por cada coisa que participa no processo, nesta hora, nós estarmos a comer o pão e a beber do vinho. Ó Senhor, ajuda-nos ao sentirmos o sabor do pão, ao sentirmos o sabor do vinho, lembrarmos que Tu não fizeste por nós nada parcelado, em prestações,
Obrigado porque Jesus se entregou totalmente para que a nossa vida não tivesse de ser marcada pelo nosso pecado, mas pelo contrário, pelo perdão que recebemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a viver isto de uma maneira tal que nos conduza, sobretudo nesta época de Advento, que carinhosamente iniciamos hoje. Ó Senhor, que isto faça de nós testemunhas do Teu amor, da Tua esperança, para que ao longo dos próximos domingos outras pessoas se possam juntar aqui para ouvir pela primeira vez a palavra de salvação que existe. Recebam a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império e a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.